Olá pessoal, sexto ano. Vamos continuar o nosso trabalho com a Terra, grandes paisagens vegetais naturais. Em momentos passados, em aulas passadas, nós observamos, pessoal, o clima e seus fatores geográficos. Nós podemos observar que o clima ele é decorrente de alguns fatores, desde a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, né, a vegetação, as correntes marítimas, o solo. Então, todos esses são fatores que podem determinar o tipo de clima. E na aula passada, nós podemos também observar, pessoal, os climas do mundo e do Brasil. Então, nós tivemos a oportunidade de compreender que há uma rica diversidade de clima no mundo, certo? Desde clima polar a clima equatorial, clima seco e quente, o semiárido, o tropical semiárido, os climas subtropicais, né? Os climas mediterrâneo, temperado, o clima frio de alta montanha. Ou seja, há uma diversidade de clima no mundo. E especificamente no Brasil, nós vamos observar também a presença de alguns tipos de climas, certo? E também, só relembrando, esses climas, eles são condicionados, pessoal, pelos fatores geográficos, principalmente pelo fator latitude, certo? Latitude, a distância em graus a partir da linha do Equador. Nós sabemos que aquela zona equatorial, onde está a linha do Equador, é uma região onde há uma maior incidência solar, né? Ou seja, uma região disposta a receber mais calor. Portanto, vai definir o tipo climático desses lugares. Mas o nosso momento aqui é para a gente tratar das paisagens vegetais naturais, as grandes paisagens. Então nós vamos compreender, pessoal, vamos entender que no mundo nós temos também uma diversidade de paisagens. E essas paisagens, elas têm uma relação forte com o tipo de clima, certo? Então nós vamos compreender, nós vamos entender que todas essas grandes paisagens, elas são condicionadas devido ao tipo de clima do lugar. Então, vamos compreender, primeiramente, o que é uma vegetação natural ou nativa. A vegetação natural, pessoal, ou nativa, é aquela vegetação original do planeta, do lugar, certo? Que se desenvolveu no decorrer do tempo geológico, segundo os tipos de climas e de solo de cada região. Por exemplo, qual a nossa vegetação natural do nosso lugar? Claro que é a caatinga. Caatinga é compreendida por espécies, algumas espécies que são condicionadas ao clima quente e seco, certo? Então nós temos uma vegetação natural, certo? Então nós vamos compreender, pessoal, que na Terra há também uma rica diversidade de vegetação. Ora, é fácil da gente compreender se nós temos uma diversidade de vegetação em torno de temos 11 tipos de vegetação, desde também as vegetações de áreas cultivadas, né, aquelas transformadas, mas vamos trabalhar também como vegetação. Então, essas vegetações, pessoal, elas ocorrem no seu lugar devido ao fator climático, certo? Que são elas: a tundra, a floresta de conífera ou taiga, a floresta temperada subtropical, a floresta vegetação mediterrânea, né, que está ali nas proximidades no sudoeste da Europa, ali na Espanha, Portugal, certo? Que é uma vegetação que também é influenciada pela corrente marítima que vem a circulação atmosférica que vem do mar Mediterrâneo, né? Nós temos também as pradarias, nós temos as estepes, temos a vegetação de deserto, temos a vegetação de savana, no caso se especifica, caracteriza no Brasil aqui a do Cerrado e Caatinga, né, que é vegetação de savana, floresta tropical e equatorial, floresta de vegetação de altitude, né, e as áreas cultivadas.
Então, pessoal, a gente vai observar, né, vai tratar um pouquinho especificamente, falar um pouco sobre cada tipo de vegetação, onde ela ocorre e quais são suas principais características, como, por exemplo, a tundra. A tundra é um tipo de vegetação que ocorre predominantemente na região do interior do Círculo Polar Ártico, ou seja, é uma vegetação de alta latitude, nas regiões frias, geladas, certo? Formada principalmente por musgos, nas baixadas úmidas, os líquens, nas porções mais elevadas do terreno, onde o solo é mais seco, e plantas de pequeno porte que florescem com o degelo, após o degelo, e servem de alimento para animais, como a rena, por exemplo. Nós temos a tundra, só lembrando, é aquela vegetação lá do Círculo Polar Ártico, região gelada. Aí mais um pouco abaixo, nós temos a floresta de conífera, ou taiga, né? Também ela é chamada de floresta boreal. Essa floresta ela é muito comum no norte do Canadá, certo? Lá no Canadá, até mesmo em algumas porções do norte dos Estados Unidos. Nós vamos encontrar muito esse tipo de floresta, né? Ela ocorre nas altas latitudes do hemisfério norte, em regiões de clima temperado. É formada principalmente por abetos e pinheiros. A exploração da madeira para a fabricação de papel é uma das principais causas de sua devastação. É muito para quem gosta de assistir filmes, né? Esses filmes de aventura que mostram paisagens naturais, como por exemplo alguns filmes como Lua Nova, né? Crepúsculo, eles se dão a maior parte da gravação em áreas de florestas. E aquelas florestas, pessoal, frias, né, são as florestas de coníferas, ok? Nós temos também a floresta temperada e subtropical, certo? É típica de clima temperado. E subtropical, ela é encontrada em médias latitudes e sob maior influência da maritimidade que as florestas boreais. Ela é menos densa do que as florestas tropicais. Ou seja, quando nós falamos que é menos densa, ela não apresenta uma rica diversidade de espécies de animais, como também de vegetais. Ou seja, simplificando, ela é mais pobre na questão de diversidade, ok? Nós temos a floresta, ou seja, a vegetação de pradarias e estepes, onde é que nós vamos encontrar esse tipo de vegetação. Elas ocorrem em regiões de clima temperado, ou seja, abaixo dos trópicos, certo? Trópico de Capricórnio, ali depois do Trópico de Câncer, certo? As estepes são encontradas em regiões semiáridas, desenvolvendo-se em uma faixa de transição entre climas tropicais e desérticos. Por isso, essas estepes apresentam uma cobertura vegetal descontínua, com arbustos espinhentos ou tufos isolados. Ou seja, é aquele tipo de vegetação, pessoal, que nós vamos encontrar aonde? Em campos, em regiões do Rio Grande do Sul, né, que são muito exploradas para a pecuária, elas são muito utilizadas na pecuária, ou seja, lá se desenvolve muito essa vegetação herbácea que serve de alimento para os animais, ok? Nós temos a vegetação mediterrânea. Essa vegetação, como eu falei logo no início, é muito comum nós encontrarmos, certo? Na Espanha, em Portugal, aquelas regiões onde se cultiva a oliveira, certo? Por que a oliveira se adapta a esse tipo de ambiente? Vejam só, essa vegetação ela é predominante arbórea e arbustiva. Tal vegetação se distribui de maneira esparsa para aproveitar pouca umidade que caracteriza o clima mediterrâneo, que apresenta verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos. Então, como eu já disse, acabei de falar, nessa região, esse tipo de vegetação é muito comum a gente haver uma predominância das oliveiras, certo? Aquela vegetação onde há um grande cultivo em áreas de maior altitude
em campos, em áreas cultiváveis, melhor dizendo, da Portugal, de Espanha, né, para exploração econômica, na produção do óleo. Ok? Nós temos também a vegetação do deserto. Essa vegetação é adaptada a clima seco e às baixas precipitações do deserto, ou seja, onde nós vamos observar uma espécie de vegetação xerófila. O que são vegetações xerófilas? São aquelas vegetações que se adaptam à elevada temperatura e à escassez de água, como algumas cactáceas, como algumas gramíneas que se desenvolvem no deserto. Essas são árvores de pequeno porte, vegetação, melhor dizendo, de pequeno porte, que são muitas vezes denominada por vegetação xerófila, que tem essa capacidade de resistência. Nós temos a savana, né? Aqui no Brasil, como eu já falei também, a savana ela se caracteriza aqui no Brasil no cerrado e na caatinga, né? Surge em áreas de clima tropical, com estação seca prolongada, nas quais os índices de chuva é elevado somente em poucos meses do ano, como é o caso aqui do Nordeste, certo? A distribuição de chuva ela se dá no final de dezembro, janeiro, fevereiro, indo até março, né? Só nesse período, que é o período de estação chuvosa, o restante do ano ela vai sofrer uma escassez de água, de chuva, né? E aí essa vegetação também ela se adapta a esse ambiente, né? Muitas vezes quente e seco também, com pouca pluviosidade, uma distribuição de chuva irregular. Tá? Ela é formada por vegetação herbácea, arbustiva com baixa ocorrência arbórea, certo? Ou seja, não temos aquela vegetação densa, né? Árvores de grande porte, né? A característica da caatinga são árvores espinhentas, galhos retorcidos, de pequeno porte, né? E elas são capazes de enfrentar longos períodos de seca. No Brasil é comum a prática da agricultura e da pecuária sobre essas regiões ocupadas pelos cerrados e pela caatinga. Nós vamos ter também, que tem aqui, muito comum aqui no Brasil, a floresta tropical e equatorial, certo? Vejam só, pessoal. Lembram-se daquele tipo de florestas temperadas que eu falei, que é muito comum lá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, a floresta de conífera, certo? Ali aquelas florestas, pessoal, ela tem cerca de 50 espécies por hectare, 50 espécies. Veja, ela é muito... Ela não apresenta uma rica diversidade. Já na floresta tropical e equatorial é o oposto. É uma floresta densa, certo? E que tem a capacidade de apresentar grande diversidade de espécies, tanto de animais como de vegetais. Em média de 100 a 300 espécies por hectare. Ou seja, uma rica diversidade. Se você andar, a cada passo que você dá dentro da floresta, você vai ver inúmeras espécies, tanto de animais, insetos, vegetais, tudo, né? Micro-organismos diversos, ou seja, ela é muito rica, certo? Elas são encontradas principalmente nas regiões tropicais, quentes e úmidas, que predominam climas tropicais e equatoriais, com níveis de precipitação alto. Por isso também são chamadas de florestas pluviais, como o caso da floresta amazônica, certo? Nelas ocorre grande exploração de madeireira. Nós temos também a vegetação de altitude, certo? Aquela vegetação que se dá em montanhas, ela é muito condicionada também pelo fator climático. Claro que nas regiões de altitude, nas montanhas, certo? O frio vai predominar também. Então vai ter... É muito comum nós encontrarmos nas montanhas os chamados andares de vegetação. Na medida em que você vai se distanciando, vai ganhando altitude, você vai percebendo mudança na vegetação. E nós chamamos isso de andares de vegetação. À medida que as sociedades humanas foram, ou seja, com o aumento da altitude, isso que eu acabei de citar agora, a temperatura atmosférica ela vai diminuindo, certo? Isso é notável, né? Se você está numa região alta, né, a temperatura vai diminuindo.
E aí os solos ficam mais rasos e a vegetação mais esparsa. Por isso, nas áreas montanhosas, as formações vegetais também se alteram conforme a altitude, né? E essa alteração, mais uma vez dizendo, nós comumente chamamos de andares de vegetação. Olha, pessoal, eu citei para vocês enumerei para vocês a diversidade de vegetação que existe no planeta, certo? E vale a gente lembrar que toda essa vegetação, no nosso conhecimento teórico, é uma vegetação original e nativa. Só que muitos desses tipos de vegetação, muitos desses tipos de formações vegetais, vêm sofrendo grandes ameaças de devastação, principalmente nas regiões subtropicais, nas regiões tropicais. Essas florestas vêm sofrendo e muito, certo? Pela ação do homem, devastação na sua intensidade de produção para produzir cada vez mais, né, para ampliar a capacidade de produção agropecuária, e isso vai acarretando sérios problemas, né? Problemas que a gente já está sentindo. A vegetação ela é um fator fundamental, vital, né, para todos nós aqui nesse planeta. E sem a vegetação, a vida se torna cada vez mais difícil, né? Porque nós sabemos que a vegetação, pessoal, ela absorve gás carbônico, ela absorve para ela transformar em alimento e nos devolve o oxigênio, certo? Ela nos devolve oxigênio. E toda essa devastação ela vai comprometer a qualidade ambiental para nós e para as futuras gerações. Então é interessante que nós sempre façamos a nossa parte, né? Que nós tomamos conhecimento sobre o problema, a questão ambiental, que é uma temática hoje bastante discutida, certo? Então, assim, aí, pessoal, um abraço a todos vocês e bons estudos.